eu tenho notado, especialmente em mim, mas em muitos momentos assim que eu tenho visto à minha volta, um certo crescimento de um secularismo dentro da igreja, às vezes dentro das famílias da igreja. E eu queria falar um pouco sobre isso. Aí eu já comecei jogando essa palavra aqui, né, sem nem dar muita introdução. Mas a questão é essa, assim, basicamente. E aí eu queria dizer aqui já de cara que esse secularismo não é pecado necessariamente, certo? Não é um afastamento de Deus necessariamente, não é as pessoas estarem se desviando da igreja, eu não estou falando de gente se desviando da igreja, mas eu estou falando de pessoas que estão na igreja, que se mantêm trabalhando, etc., mas em casa, no dia a dia, no nosso... Quando a gente está vivendo lá, segunda-feira, a gente está muito secular. E aí, por secular, eu quero dizer muito voltados para coisas que passam. Certo? E aí eu realmente não queria colocar não queria fazer uma relação com algo ruim demais, mas só a gente está voltado a coisas que não são eternas, voltados a coisas assim passageiras mesmo. E eu notei isso em mim. Eu notei que eu tenho estado muito preocupada com o meu trabalho. E eu tenho estado muito preocupada com as minhas coisas do dia a dia. E assim, há mais ou menos 1 ano atrás, eu dei um testemunho aqui na igreja que eu tinha conseguido um novo emprego. Yay, foi ótimo. Mas aí já passou 1 ano, né? Aí agora eu já quero dar o testemunho das minhas férias, em nome de Jesus. Porque, afinal de contas, eu já estou trabalhando há 1 ano, já virou uma bênção de 1 ano atrás. Agora aqui a gente quer uma bênção nova. E aí a gente fica pensando nessas coisas. Meu Deus, eu trabalho demais. Eu estou fazendo isso, aquilo outro. Eu quero descansar. Eu quero ter férias. Eu quero ver um filme. Quero assistir o Doutor Estranho aí que saiu, né? Assisti lá o WandaVision. Maratonei WandaVision para poder entender o Doutor Estranho, poder assistir o Doutor Estranho. Ainda não vi, fica naquela. Eu quero ver o Doutor Estranho. E aí a gente fica tão voltado para essas coisas que são coisas que passam, né? E eu lembro que eu conversei com a minha mãe esse final de semana, no final de semana passado. Eu liguei para minha mãe, ou ela me ligou, não lembro. E aí a gente estava conversando e eu virei para minha mãe e falei: mãe, eu estou notando em mim um certo secularismo, assim. Eu estou notando que eu estou muito preocupada com as coisas da minha vida, do meu dia a dia. E a resposta que minha mãe deu foi: isso é uma coisa que acontece às vezes. Quando eu me sinto assim, eu pego a Bíblia e eu gasto todo o meu tempo livre lendo a Bíblia, correndo, assim. Mas eu leio correndo, sem prestar atenção no que eu estou lendo, sem fazer um estudo, sem passar muito tempo meditando. Tá? Eu vou lendo. Às vezes em voz alta, às vezes andando, mas eu vou lendo num ritmo rápido, o máximo que eu conseguir do meu dia, enquanto eu me sinto assim. E eu achei muito interessante, ela falou, eu vou comendo a Bíblia. Porque quando a gente está com fome, né? Quando a gente está com fome, e aí a gente passa, sei lá, passou em 1 ou 2 horas do horário que a gente vai almoçar. E aí a gente está morrendo de fome. A gente não se importa com o tamanho do prato que a gente faz. A gente não presta atenção no tamanho do prato que a gente faz. A gente faz aquele prato enorme, e aí a gente come que nem um louco, e aí depois a gente fica, né? O bom é que a Bíblia não deixa a gente, né? Mas é isso. Muitas vezes, quando a gente está muito voltado para coisas das nossas vidas, é porque talvez a gente esteja com fome do Senhor. E às vezes eu achei interessantíssimo esse conselho da minha mãe. Assim, não um conselho, ela falou o que ela faz. Mas eu resolvi tomar como um conselho. E muitas vezes, e aí eu tenho pensado nisso, o que fazer quando a gente está frio, ou quando a nossa fé está um pouco abalada, ou quando a gente está muito preocupado com o nosso trabalho. O que a gente faz quando a gente está passando por essas situações? Porque eu vou dizer, isso é normal, isso acontece. Nem sempre a gente está dentro da igreja, vibrando, né? Como o Guilherme falava o tempo todo. Nem sempre a gente está ali animadaço dentro da igreja. Às vezes a gente está vindo para a igreja por obrigação, às vezes a gente está vindo para a igreja
porque é o nosso trabalho e aquilo ali começa a se tornar algo cansativo e tal. E eu estava pensando a respeito dessas coisas hoje. E aí, nesses momentos em que a gente sente um esfriamento, nesses momentos em que a gente se sente um pouco distante de Deus, a gente vem para a igreja, a gente não sente aquela coisa que a gente sentia antes. A gente vai, sabe, as coisas estão difíceis em casa, a gente gasta muito tempo pensando nos nossos problemas. Como é que anda a nossa fé nesses momentos? Como é que anda a sua fé nesses momentos em que você está frio, ou passando por problema, ou passando por dificuldade? Ou muito focado no seu entretenimento, muito focado nas coisas que você quer fazer. Eu tenho conversado muito com a Ana e o Felipe, pastor Ana e o pastor Felipe, e eles, que são os líderes do Ministério Infantil, né? E uma coisa que eles falaram para mim é que, agora que as crianças têm crescido, e aí já tem um monte de adolescentes e tal, o desafio deles é começar a lidar com as coisas da igreja e incutir na cabeça desses adolescentes que a gente não vem para a igreja por entretenimento. Porque você ensina crianças de forma muito lúdica, né? Você ensina a criança, ela vai lá desenhar, pintar, ela vai fazer uns negócios. Aí tem música, bate palma, assiste filme, esse tipo de coisa que você faz com criança, certo? E aí chega um ponto na vida da criança que ela começa a crescer e que a igreja tem que parar de ser entretenimento. E tem que começar a ser uma outra coisa. Né? E a Ana e o Felipe estavam conversando comigo porque eles estão nesse momento em relação aos adolescentes da igreja. Certo? Porque a gente precisa criar nos adolescentes da igreja um desejo para que eles venham à igreja pelo Senhor, para se encontrar com o Senhor, não porque vai ter lanche depois do culto. Esse tipo de coisa. E muitas vezes nós adultos a gente age um pouco assim. A gente age um pouco assim, certo? E aí, nesses momentos, tem um texto em Pedro, 1 Pedro, que ele fala o seguinte, que nós precisamos estar sempre prontos para responder a todo aquele que pedir a razão da nossa esperança. Estejam sempre prontos para responder qual é a razão da sua esperança. Por que você tem fé? Por que você acredita em Deus? Por que você vem para a igreja? Porque uma coisa que eu notei é o seguinte, que quando a vida está difícil, quando a gente está muito preocupado com os nossos problemas, quando a gente está pensando muito no nosso trabalho, o que nos mantém movidos a fazer a obra. O que nos mantém motivados a vir para cá? Eu tenho feito exercício, e tenho corrido, né? E está sendo muito legal. Só que daí você está no meio da corrida e aí às vezes não está indo para baixo a rua está indo para cima. E aí você tem que correr indo para cima. E é horrível, é horrível. Caraca, é muito ruim. E aí você está lá, né? Descendo é ótimo. É ótimo, né? Abaixo todo santo ajuda. Você vai lá, nossa, correr é muito bom, eu me sinto muito bem aqui no parque. Aí você dá tchau para as pessoas que estão correndo também. Você fala, nossa, realmente é muito bom ter uma vida ativa, praticar esportes, etc. Aí a rua começa a subir. Aí você fala, por que eu estou fazendo isso? Falta quantos quilômetros? Eu não aguento mais. É assim. E muitas vezes, e assim, a caminhada cristã ela é comparada com uma corrida em vários momentos na Bíblia. E muitas vezes você está justamente nesse momento em que está horrível. Em que você não está tendo motivação. Em que você não está recebendo como é que fala? Você não está tendo a recompensa. Você não está vendo a recompensa. Sabe? Você está ali correndo, olhando na pontinha do pé, correndo assim, olhando para o chão, para poder manter o foco. E a minha pergunta é, qual é o foco? Dentro dessa caminhada cristã, qual é o foco? Você tem que estar pronto para responder a todo tempo qual é a razão da sua esperança. A todo tempo, nós precisamos estar prontos para, quando você viu uma pessoa que está em crise no casamento, mesmo que seu casamento não esteja lá, essas coisas, qual é a razão da sua esperança? Sabe, você está lá vendo uma pessoa que está com problema no trabalho, e mesmo assim que seu trabalho não esteja lá essas coisas, você não está conseguindo pagar suas contas direito, mas qual é a razão da sua esperança? Sabe? E aí eu queria falar uma história, agora eu vou para a Bíblia, e eu queria ler um texto gigantesco.
mas que a gente já sabe a história, que fica lá em Lucas 24, que fala a respeito daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Eu amo essa história. Eu realmente amo essa história. E aí, falando em relação a dar motivos da razão da sua esperança, uma das razões da nossa esperança é o fato de que Deus se materializou em forma de ser humano, se fez carne, se tornou criação, e morreu e ressuscitou dentro da história, certo? Com provas, testemunhas oculares, que viram que um homem morreu e ressuscitou. Certo? Esse é um dos motivos da gente ter esperança, é que a vinda de Jesus é um fato. E é muito interessante que, na época, porque as pessoas falam assim, que os discípulos... Tem uma teoria da conspiração assim, que fala que os discípulos se organizaram ali para roubar o corpo de Jesus e começaram a dizer que ele tinha ressuscitado, né? E eu gosto muito do texto bíblico, que o texto bíblico ele vai contar para a gente que as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus foram mulheres, que não eram creditadas mesmo, não funcionavam enquanto testemunhas dentro da cultura judaica. Se você queria contar uma história e queria que as pessoas acreditassem, por favor, não colocasse mulheres para serem testemunhas oculares. Então, é muito interessante que a Bíblia ela não tenta, não parece teoria da conspiração, mesmo as divergências entre os evangelhos são só mais uma prova de que aquilo ali é verdade, porque cada pessoa que vê uma história, de que eles não combinaram a história, entende? Uma das provas, uma das razões, um dos motivos da nossa esperança é o fato de que Jesus morreu e ressuscitou na história, certo? Ok? Massa. Eu só queria fazer esse parênteses porque, cara, se a gente para pensar no quão louco é o fato de que Deus se tornou um ser humano, nasceu de uma mulher, sabe? A Bíblia fala que Jesus cresceu em estatura e sabedoria. Ou seja, em algum momento ele era menos sábio do que depois, entende? Jesus aprendeu coisas. Deus veio para a Terra na forma de um ser humano e aprendeu coisas. Você consegue pensar nisso? Cara, é muito louco. Sabe, o motivo pelo qual nós temos esperança é porque nós estamos conectados a um Deus que faz isso. Sabe? Que faz isso. E aí vamos lá para o texto. Ok? Então, Lucas 24, 13, a partir do 13, diz: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E aí eu gosto demais desse pedaço aqui. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram, dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então, é nesse ponto que 2 discípulos, possivelmente dos 70 de Jesus, estavam vivendo. Era esse o ponto da fé deles. Eles estavam ali sem esperança. Nós achávamos que fosse ele quem redimiria Israel, quem salvaria Israel. E é muito interessante que Jesus já havia ressuscitado. É muito interessante que eles já haviam tido testemunho. Não só daquelas mulheres que o testemunho não era lá muito válido, mas também o de Pedro. Caraca, Pedro, eu já tinha visto.
Mas eles estavam andando sem esperança. E muitas vezes a gente está vivendo o nosso dia e a gente ouve o nosso irmão dar um testemunho. A gente vem para a igreja e a gente escuta histórias das outras pessoas dizendo: caraca, Deus fez tal coisa na minha vida. E a gente não crê que na nossa pode ser possível. A gente não acredita que Deus também tem algo para nós. A gente fica assim: nossa, mas aconteceu com tal pessoa, por que que não pode acontecer comigo? Se Deus resolveu a vida daquela pessoa, por que que Ele não pode resolver a minha? E aí a gente começa a ficar preso ali naquela situação. A gente começa a ficar preso ali naquele pensamento de que vai dar tudo errado, etc, etc, etc. E é muito interessante porque o próprio Jesus apareceu na frente deles, mas eles estavam como que com os olhos vendados. Eles não podiam reconhecer Jesus. E aí Jesus, ele continua. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então Jesus começou a falar assim: olha, vamos para o começo então. Eu vou pegar a mão de vocês aqui. Tá. Gênesis 3. O homem cai. E aí Deus vira para a serpente e fala: eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente da mulher, e este te pisará a cabeça e você pisará o calcanhar. E aí ele começa a falar depois: olha, vem cá. Tá, Moisés na sarça ardente. Aí Moisés vira para Deus e fala: quem é que... quando eu for resgatar o povo de Israel, quem é que eu vou dizer que vai comigo? E aí Deus vira para ele e fala: eu sou o que eu sou. Sabe? E aí ele começa a expor o Cristo, Jesus, pré-encarnado nas Escrituras. Ele fala: eu sou o que sou. Da mesma forma que Jesus, às vezes eles até lembraram de Jesus falando lá, antes de Abraão, eu sou. Jesus discutindo lá com os fariseus. E aí ele vira lá, pá, Salmo 22. Meu Deus, por que me desamparaste? Eles traspassaram as minhas mãos nos meus pés. Eles lançaram sorte sobre as minhas vestes. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isaías 53. Mas ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. E Jesus começou a expor o evangelho para aqueles homens. No meio da desesperança, no meio da tristeza, no meio da falta de vontade, quando você não sabe como continuar, quando você está realmente fraco e muito focado nas coisas da vida que passam, a resposta de Jesus é expor o evangelho para aqueles homens. Jesus fala: tá vendo? Tá aqui. O Cristo tinha que sofrer e então entrar na sua glória. E aí, o texto continua. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estava à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Então a primeira coisa que eu notei, né? Quando você está no meio do secularismo, você está ali vivendo para as coisas que passam, você está ali pensando no seu dia a dia e você está hipnotizado pelos seus problemas do trabalho, do casamento, dos seus filhos. Você está lá hipnotizado porque você está com um negócio que está doendo, uma doença, alguém da sua família está com algum problema. Você está hipnotizado com essas coisas da vida, certo? Então a primeira coisa, o evangelho. O evangelho, ele tem poder para te tirar desse ciclo, tem poder para te tirar dessa roda de hamster e te mover, porque ele te relembra qual é a sua esperança. A segunda coisa é a comunhão, é o partir do pão, é vir para a igreja. É estar em contato com o corpo. Naquele momento que eles comeram com Jesus. Eu acredito que tenha realmente...
Da mesma forma que Deus, ele toca no coração das pessoas e ele fecha os olhos das pessoas quando ele quer, ele abre os olhos das pessoas quando ele quer, e ele faz o que ele quer, certo? E antes eles não puderam reconhecê-lo e agora eles podiam. Eu acredito que houve uma ação do Espírito ali, mas também tem o fato de que quando Jesus ele parte o pão e ele apresenta o pão para os discípulos podem ver suas mãos traspassadas, certo? Os discípulos podem ver as cicatrizes de Jesus quando ele apresenta o pão para eles. E a outra coisa que, quando a gente está lá correndo e a gente não sabe, tá ruim. Outra coisa que pode nos manter motivados, que pode nos mover, é o contato com o corpo. Certo? É participar do corpo. Porque por meio do sofrimento de Jesus, Jesus comprou para si um povo. Jesus comprou para si uma igreja gloriosa. Jesus comprou para si um corpo. Por meio do sofrimento de Jesus, Deus nos adotou e nos trouxe para a família dele. E aqui é onde nós temos a família do Senhor. É nesse lugar onde nós podemos virar para uma pessoa e falar: eu estou com um problema, eu estou com isso, aquilo outro. E por meio das chagas de Jesus, por meio do sofrimento de Jesus, nós temos comunhão com as pessoas e nós podemos ser ajudados por meio do corpo. Certo? Então, quando a gente está desmotivado, está triste, está sofrendo, sua vida está difícil, você está cheio de problema, você está indo dormir tarde, acordando cedo, cara, vem para a igreja pelo menos no domingo. E adore a Deus no meio da igreja. E adore a Deus com seus irmãos. E participe do corpo de Cristo. Porque participar do corpo de Cristo não é só quando a gente toma ceia. Participar do corpo de Cristo não é só quando a gente vira o cálice para o irmão e fala: eu tenho uma aliança com você. A aliança é como é que fala? A aliança não é só um contrato, mas ela é uma ligação entre pessoas. É uma ligação entre pessoas. Onde você vira e se coloca do lado da pessoa e fala: eu te recebo. Não é como funciona um casamento. Os noivos, eles se recebem e eles vivem em aliança. Eu recebo o seu nome. Agora eu sou parte da sua família. O seu problema é o meu problema. Certo? A sua dor é a minha dor. Então, parte do que nos mantém motivados é estar em aliança no corpo de Cristo. E muitas vezes, a gente está sozinho na nossa casa, porque a gente fala: não, eu consigo. Claro que, ok, eu entendo que às vezes o pastor prega uma palavra dessa e aí você é a pessoa que está na igreja, né? Tipo, quem tinha que ouvir isso era uma pessoa que não estava aqui. Ok, entendo. Acontece. Perdão. Vocês estão aqui na igreja, glória a Deus. Mas muitas vezes a gente tem essa impressão de que a gente consegue servir a Deus na nossa casa. E eu já fui desengrejada por um tempo. Não por escolha, certo? Não por escolha, passei um tempo desengrejada. E não é fácil. Não é fácil você manter o fogo quando você está sozinho na sua casa. Você pode adorar a Deus sozinho na sua casa. Você deve adorar a Deus sozinho na sua casa. Você deve ter um relacionamento pessoal. Você deve fazer o seu devocional. Mas você deve estar com o corpo. Porque quando nós estamos em contato com o corpo, nós muitas vezes temos mais facilidade para reconhecer Jesus. Às vezes a gente tem mais facilidade para reconhecer Jesus quando a gente olha para um irmão e ele nos fala algo, e às vezes ele percebe uma coisa sobre nós que a gente não tinha percebido, do que quando a gente está sozinho com a nossa Bíblia. Porque às vezes a gente está sozinho com a nossa Bíblia, a gente lê, a gente não está entendendo. Às vezes a gente está adorando a Deus na nossa casa, mas aí é mais ou menos, porque daí tem isso e aquilo acontecendo à nossa volta. Sabe? Como é importante estarmos no meio do corpo. E eu lembro que em 2020, quando teve a pandemia, um monte de igreja fechou. Um monte de igreja diminuiu. Um monte de igreja mirrou. Por quê?
Porque sem a possibilidade do local físico ali, para as pessoas estarem agrupadas, elas foram perdendo a força. Eu vou trabalhar com um cliente agora que é uma igreja que precisa vai fazer todo o rebranding, refazer toda a marca, eles vão refazer toda a postura deles e sem dinheiro para refazer tudo que eles estão fazendo, porque simplesmente a igreja que tinha 2 frentes, assim, uma das frentes morreu. E a igreja diminuiu assim pela metade. E aí eles vão pegar aquela galera, juntar e fazer uma nova igreja, porque aquela igreja ali não dá mais. Secou por causa da pandemia. E aí eu lembro que a nossa igreja esteve tão forte na época. Por quê? Porque a gente era obrigado, às 8 da noite, a assistir a live dos outros. Tem que assistir a live. A gente, ok, vamos lá ver as lives. Mas essa obrigação de estar lá junto com o outro e ajudar o outro ministério, etc., nos manteve atuantes, manteve a igreja viva, enquanto um monte de igreja em Brasília estava fechando. Sabe, é muito importante a gente estar aqui, porque muitas vezes a gente não tem força para continuar, para lembrar, como eu falei antes, lembrar do motivo da nossa esperança quando a gente está sozinho. E então, certo? Então os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Eu gosto demais que quando Jesus finalmente é reconhecido, ele vai embora. Opa, meu trabalho aqui está feito. E desaparece. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. E na mesma hora, eles fizeram uma caminhada de 10 quilômetros, certo? E aí, estava anoitecendo, e Jesus continuou andando. Eles falaram, já está tarde, fica aqui com a gente, vamos comer, certo? E aí Jesus apareceu na presença deles. E na mesma hora, de noite, lembra que estava tarde, que etc., tal. Na mesma hora eles se levantaram e voltaram para o que eles tinham que fazer. E muitas vezes a gente está na igreja e a gente fala, eu preciso fazer isso, aquilo, aquilo outro. Por quê? Porque Deus chamou a gente para crescer, multiplicar. Deus chamou a gente para pregar o evangelho. Deus chamou a gente para fazer isso, aquilo, aquilo outro. E a gente está muito focado nas coisas que a gente tem que fazer, porque a gente tem que fazer. Mas quando Jesus fala conosco e arde no nosso coração, quando Ele nos expõe o Evangelho, quando Jesus está na nossa presença, a gente se levanta e vai sem que seja uma obrigação. Por quê? Porque o nosso coração está ardendo. Jesus, quando em determinado ponto ele estava lá falando de João Batista, certo? Ele falou de João Batista e ele diz o seguinte, que João Batista era uma tocha que ardia e iluminava. João Batista, ele queimava e iluminava. Existe um fogo em nós. Algo tem que arder em nós e algo tem que nos fazer brilhar. A gente brilha como um reflexo daquilo que arde em nós. E aí, às vezes, cara, como pessoas atuantes no ministério, às vezes a gente está atuando no ministério simplesmente porque a gente está atuando no ministério. E a gente vai na inércia de estar trabalhando no ministério e, portanto, a gente continua trabalhando no ministério porque é isso que a gente está fazendo. Mas a gente precisa entrar em contato com o Jesus que nos expõe a palavra dele, ele nos expõe o evangelho e ele parte o pão conosco e ele tem comunhão conosco e então o nosso coração passa a queimar e aí a gente volta para fazer o que a gente tem que fazer. Então os dois, e na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Como eles tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Sabe por que é tão fácil você esquecer das coisas de Deus durante a semana? Porque é quando você está realmente sozinho. Assim, no geral, a gente encontra as pessoas da igreja, a gente fala com as pessoas da igreja e existem cultos durante a semana. Mas, no geral, quando a gente está no nosso trabalho, quando a gente está em outros lugares, a gente meio que está
A gente não tá junto ali do corpo. A gente tá fora, né? Fazendo alguma coisa pelo corpo, certo? Mas a gente está um pouco fora. E é por isso que é tão importante você vir para a igreja. Porque quando a gente vem... Cara, eu tenho passado realmente por um período em que eu estou me sentindo muito voltada para coisas que passam. Eu estou me sentindo muito voltada para o trabalho. E isso está me irritando muito. É ano de eleição e uma vez por mês eu preciso fazer um raio de um trabalho, de um documento que me gasta a semana inteira e me faz virar noite. Eu fico, eu não sou uma pessoa nem tão democrata assim para poder estar fazendo isso. Isso me irrita, isso me consome. E eu lembro que antes, há um tempo atrás, o meu dia favorito era o domingo. Era o domingo, porque domingo era o dia de ir para a igreja. Sabe? Caraca, finalmente é domingo. Cheguei no dia de ir para a igreja. E hoje em dia eu não estou assim. Eu estou aqui confessando para vocês que eu não me sinto dessa forma atualmente. Atualmente eu estou... Está acabando o final de semana. Que nem um pagão, que nem uma pessoa do mundo que reclama do domingo porque no dia seguinte é segunda-feira, entendeu? E eu estou nessa... Nossa, finalmente... domingo, amanhã já é segunda-feira. E aí eu venho para a igreja. E quando eu venho para a igreja, eu ouço alguma coisa, eu faço, caraca, sim, que top. A última foi a pregação da pastora, ela falou alguma coisa em Hebreus, que ela estava falando de Moisés. Tá o texto falando lá de Moisés. E aí fala assim, que Moisés achou melhor sofrer por Cristo do que os prazeres da corte de Faraó. Aí eu parei e disse, gente, que loucura! Moisés preferiu estar sofrendo por Cristo. Aí eu fiquei, tá. Aí você fica, uau! Que loucura! Aí sua cabeça faz, mas como que Moisés está no Velho Testamento e Jesus aparece no Novo Testamento? Aí você corre para a Bíblia, não sei o que, o anjo do Senhor que falou da sarça. Você fica, que? Tem um anjo do Senhor. Aí eu tô lá animadona, assim, E aí, tipo, chegando uma semana de novo, eu já tô tipo, ai meu Deus, tenho que trabalhar e tal. Então eu tô passando por esse processo. E o que me move, assim, é interessante, quando eu chego na igreja, eu ainda tô tipo, cheguei na igreja, meu domingo está aí acabando. Aí no final do culto eu tô animadona, assim, E eu sei que é parte de um processo. Eu sei que às vezes você tá mais ou menos. Eu sei que às vezes, tipo, você não tá 100% o tempo todo. Não é sempre que você tá... Como é que o Guilherme tava falando há um tempo atrás? Antifrágil. Não, esqueci. Eu esqueci umas coisas de coach que ele fala às vezes, que é performance, alta performance. Nem sempre você tá lá crente de alta performance. Às vezes você tá ali crente nível amador, assim, né? Tá ali o nível mais ou menos. Você não tá um atleta olímpico. Às vezes você tá... E nesses momentos, quando você tá assim, você precisa de Jesus te expondo o evangelho, entende? Você precisa de alguma coisa que te dê um estalo e te faça correr mais um pouco. E aí, eu queria dizer a seguinte frase. Cristo é o centro do cristianismo. Certo? Não é aquilo que a gente tem que fazer, não é os pecados que a gente tem que deixar de fazer, não é os pobres que a gente tem que ajudar, não é a igreja que a gente tem que construir, não é nada disso. Jesus é o centro do cristianismo. O que ativou aqueles dois homens foi quando Jesus expôs ele mesmo nas Escrituras. Vale dizer que não tinha Novo Testamento, tá? Não tem lá todo Hebreus, Paulo, etc. Jesus estava lá lendo Salmos, Jesus estava lá lendo lá os profetas, Jesus estava lendo Gênesis, Êxodo, e Jesus estava lá expondo as Escrituras, e aquilo queimou naqueles homens. Jesus Cristo é o centro do cristianismo. E aí, para fechar. Eu falei para fechar o Jean, olhando pro relógio. Ok. Para fechar, eu queria dizer o seguinte. Porque, na verdade, eu juntei um monte de textos que eu estava pensando em coisas, e aí eu botei aqui, e aí eu estou falando um pouco sobre isso, porque eu estou muito preocupada com um certo secularismo que eu tenho visto dentro da igreja. Essa é a questão, essa é a pregação. Ok? E aí eu estava vendo algumas coisas a respeito de Paulo, e de como ele
pastoreia as igrejas, as quais ele pastoreia, ele acompanha, né? E aí ele manda um monte de carta para um monte de igreja, onde ele fala lá para as pessoas o que elas têm que fazer e o que elas não têm que fazer. Certo? Vai lá resolver os problemas da igreja, que daí tem uma igreja que está com esse problema, porque essa igreja aqui está virando judaizante. Essa igreja aqui está meio que virando meio pagã, assim, mais ou menos. Aí você tem lá a Paulo tem que resolver essas questões aí. E aí ele fala não. E aí... Então Paulo ele precisa resolver problemas comuns do dia a dia da vivência da igreja. E é muito interessante que quando ele vai quando ele vai resolver problemas comuns, ele vai expor formas de resolver problemas comuns da vida da igreja. Ele começa falando de cristologia, ele expõe Cristo, aí ele expõe a obra da salvação, aí ele começa a falar várias coisas para as pessoas. Ele meio que explica o evangelho, né? Ele meio que explica a Bíblia pra gente. Para nós leitores aí pós-Novo Testamento, a gente entende muito do Velho Testamento por causa do Paulo, por causa das coisas que ele escreveu. Mas ele estava lá basicamente explicando a Bíblia para as pessoas. E aí, olha que interessante. Explicar a Bíblia para as pessoas é uma forma de resolver os problemas da igreja. Essa é a questão, esse é o ponto. Às vezes tem um irmãozinho lá que está brigando com outro irmãozinho, tem uma questão lá que está de desentendimento entre as pessoas, e aí ele expõe Jesus para as pessoas. E às vezes a Bíblia, e a obra da salvação, e aí por meio dessas coisas, ele espera, assim como todos os escritores de cartas, né, da igreja, eles esperam que as pessoas se resolvam. É muito interessante, porque Pedro fala assim, olha, você tem que servir as pessoas, porque Jesus serviu as pessoas. É basicamente isso que eles fazem, né? Jesus serviu as pessoas, vocês foram comprados assim, 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 por causa disso, para ser isso, isso, aquilo com o outro. Portanto, vocês precisam servir as pessoas, vocês não podem ficar irritados com os outros, tem que ajudar o próximo, etc. Então, eles primeiro expõem a obra de salvação para a gente saber por que a gente tem que fazer as coisas que a gente tem que fazer. E aí, em Filipenses 2, Paulo vai dizer o seguinte. Ele está lá resolvendo a questão da igreja de Filipenses, que era provavelmente algum probleminha de dia a dia de igreja. Tinha uma questão que eu esqueci. Ok. E ele fala o seguinte. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ai, meu Deus. Foi mal. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí ele fala, aí vem o conselho. Assim, amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, olha que interessante. Paulo está aqui falando para as pessoas que elas precisam desenvolver a salvação delas. E depois, ao longo da carta, ele vai desenvolver isso aí, né? E eles falam, na minha presença, vocês me obedeceram, agora que eu estou ausente, vocês têm que continuar a me obedecer. Basicamente isso. Vocês têm que aí obedecer os pastores de vocês e ser bons cristãos. Ele está falando isso para a galera. Mas como é que ele fala isso para o pessoal? Ele fala isso para o pessoal partindo de Jesus Cristo. E ele explica que Jesus Cristo, Filho, obedeceu ao Pai, e se esvaziou de si mesmo e não levou em consideração os seus direitos enquanto Deus, mas ele abriu mão dos seus direitos enquanto Deus fez um ser humano, certo? Se fez. Carne. Cara, isso é de explodir a cabeça. E obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. E, portanto, vocês precisam obedecer. Entende como é que funcionam as cartas? É assim. Tá. Ok. Qual é a questão? Cristianismo é sobre Jesus. Não é sobre o que a gente tem que fazer. Certo? Então, o pastor vira pra gente e fala, você tem que ser santo. Você tem que parar de pecar.
parar de usar droga, que o pastor passou drogado. Parar de usar droga. Tem que parar de brigar aí com as pessoas. Você tem que fazer isso, aquilo, outro. Certo? E o que nos motiva a fazer cada uma dessas coisas? Qual que é o ponto aqui? É que, por que Jesus... Certo? Por que Jesus fez isso, aquilo, aquilo outro? Por que Jesus agiu assim, assim, assim? Por que Jesus fez isso dessa forma? É que nós precisamos fazer tais coisas, ok? Então, ele está falando sobre obediência e aí ele expõe Jesus e como Jesus obedeceu até a morte. Quando ele fala a respeito de serviço, ele vai mostrar Jesus e como Jesus serviu as pessoas. Quando ele vai falar a respeito de, sei lá, várias coisas, ele vai mostrar pra gente um exemplo. Jesus Cristo é o nosso exemplo. E o que a gente precisa? E aí eu estava falando de coisas que nos mantêm motivados quando está ruim, quando está difícil. Tenham sempre o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Tenham sempre o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O que pode combater o nosso secularismo? O que pode combater a nossa frieza espiritual? O que pode combater quando a gente está sem foco? Quando a gente não sabe por que vem para a igreja? Tenham sempre o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Tenham sempre o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Sabe? E talvez você não esteja nesse processo. Talvez você não esteja passando por isso. Talvez você esteja um cristão de alta performance nesse momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas existem pessoas que não estão. E para essas pessoas que não estão, eu queria dizer, tenham o mesmo modo de pensar de Jesus. E eu não estou falando isso no sentido de você precisa fazer isso. Eu estou falando isso no sentido de existe uma solução para o que você está passando. Existe uma forma de você retomar o seu foco e voltar a ser um cristão de alta performance. Certo? Existe uma saída para quando você se sente fraco e deprimido. Essa saída está em Jesus. Está em Jesus no seu corpo, aqui na igreja, e está em Jesus exposto no Evangelho, na palavra. Certo? Então, se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo muito voltado, muito preocupado com o próximo lançamento da Marvel, se você está se sentindo muito preocupado com o seu trabalho, ou com a sua casa, ou com problemas familiares, ou com uma doença, ou um negócio assim, se alguma coisa está te afligindo, e está te atrapalhando na sua corrida, te atrapalhando, está fazendo você perder o foco. Existe um Jesus na igreja, no corpo, certo? Nos cultos que a gente tem durante a semana, e existe um Jesus exposto no Evangelho para você, para te animar e te fazer o seu coração queimar, para você poder voltar a fazer aquilo que você precisa fazer. Não tem a ver com o que você precisa fazer, mas tem a ver com qual é o combustível que te move. Amém? É sobre isso que eu queria falar hoje. Glória a Deus.